Senhor, graças te damos nessa noite, louvado seja o teu nome. Que alegria, Senhor, é abrir a tua palavra e saber que o Senhor nos deu um texto e a partir dele nós podemos conhecer o Senhor, nós podemos aprender sobre o teu caráter, admirar as tuas obras e nesse processo todos sermos transformados pela verdade da tua palavra. Só o Senhor pode realizar essa obra. E nós pedimos que o Senhor faça para a tua glória esta noite em nosso meio. Que o nosso coração seja conduzido cativo a ti, por meio do texto bíblico. E que essas verdades espirituais venham transformar o nosso coração hoje e sempre. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Nós vamos considerar hoje o último parágrafo desse capítulo, do verso 11 ao verso 13. Irmãos, antes de começar, eu queria fazer um esclarecimento para os irmãos sobre o modo como nós pregamos aqui na igreja. Os irmãos devem ter notado, nós pregamos versículo por versículo, às vezes quase que palavra por palavra. Às vezes a gente pega uma palavra e ainda esmiuça a palavra, né? Tira o radical, as preposições. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque Deus se revelou a nós através de um texto. Deus se revelou a nós através de uma gramática. Há uma diferença entre você trabalhar com conceitos da Escritura e trabalhar com o texto bíblico. Então, por exemplo, eu poderia trazer para vocês uma pregação a respeito de oração. Hoje nós vamos ver aqui que é um texto sobre oração. Então eu poderia falar muitas coisas a respeito de oração. Eu poderia lidar com informações variadas a respeito da oração. Mas é diferente quando você trabalha com o próprio texto bíblico falando sobre oração. Então, eu creio que esse ponto, inclusive, é uma das falhas do evangelicalismo brasileiro. Os poucos pastores que ainda pregam algo da Bíblia, eles pregam conceitos bíblicos, mas não pregam o texto bíblico. E o Espírito Santo, ele trabalhou no processo de inspiração no texto bíblico. Nós acreditamos que cada palavra que está na Bíblia foi escolhida pelo Espírito Santo. Não foi assim, Deus revelou um conceito ao autor e o autor foi lá pensar nas melhores palavras para expressar. Nós não cremos nisso. Nós cremos numa modalidade de inspiração que é chamada de inspiração verbal. Então nós cremos que até o tio, o J, a vírgula, os sinais de pontuação, tudo isso foi obra do Espírito Santo, tudo isso foi entregue pelo Espírito Santo para os autores. Então é por isso que nós lidamos com o texto bíblico dessa maneira. Nós entendemos que ao fazer isso, ao pegar o texto e explicar a gramática do texto, por assim dizer, para a igreja, nós estamos trazendo aquilo que o Espírito Santo entregou para o autor. E não o modo como a nossa mente elabora um conceito bíblico. Então não é pecado elaborar conceitos bíblicos com a sua própria mente. Mas eu acredito que é muito mais nutritivo espiritualmente para a igreja o texto bíblico exposto na sua gramática original. Então é por isso que a gente faz isso. E, irmãos, nós não inventamos isso. Isso aqui é o que tem sido feito na história da igreja há 2000 anos, tá? Então, o time que está ganhando não se mexe, né? A igreja está aí há 2000 anos, eu não sou melhor do que aqueles que me antecederam, então eu devo aprender com eles e tentar manter aquilo que vem há 2000 anos fazendo a obra no coração dos nossos irmãos. Então vamos lá para o texto sagrado, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11. Esse é o último parágrafo, irmãos, de uma introdução de 3 capítulos. Então, se você acha que às vezes as minhas introduções são longas, é porque você não percebeu as do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem 3 capítulos de uma introdução. Ele vai entrar no assunto da epístola a partir do capítulo 4. Nós vamos ver isso na próxima pregação
nos permitindo o Senhor. No capítulo 1, nós temos uma extensa saudação, na qual o apóstolo Paulo destaca as virtudes espirituais daquela igreja. Nos capítulos 2 e 3, Paulo apresenta uma defesa contra os seus detratores judeus. Ele está ali todo o tempo destacando que ele, Silas e Timóteo viveram com integridade entre aqueles irmãos. Os últimos 3 versículos são uma oração. E isso, irmãos, faz muito parte do estilo do apóstolo Paulo. Você que já tem intimidade aí com os escritos dele, você já deve ter percebido que ele apresenta um fato, ou ele apresenta uma doutrina, e de repente ele engata uma oração de acordo com aquilo que ele expôs. Isso é muito comum nos escritos do apóstolo Paulo, e ele está fazendo isso aqui. Isso aqui também mostra como é o coração de um ministro, como é o coração de um pastor. O coração de um pastor é um coração que está em constante oração. Ele não está só entregando verdades espirituais para o povo do Senhor, mas também está ao mesmo tempo orando por eles. Agora, nessa noite, nós vamos considerar a natureza dessa oração. O que esse texto ensina sobre oração, mas também o que esse texto ensina sobre vida cristã. E vocês vão ver que essa oração do apóstolo Paulo foca naquilo que é essencial. Toda oração é importante, toda oração é maravilhosa, mas há certos aspectos, irmãos, em uma oração que são essenciais. E é isso que nós vamos ver aqui, se o Senhor nos permitir. Então leiamos o texto e depois a gente parte para a análise particular. Verso 11 diz assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Essa oração é uma oração diferente. Ela é uma oração que é expressa na forma de um desejo. Veja que Paulo não está se dirigindo apenas a Deus, ele também está se dirigindo aos próprios crentes. Por exemplo, se nós fôssemos colocar o verso 11 em uma oração comum, na qual nós nos dirigimos a Deus, aqui no verso 11 diz: Ora, nosso mesmo Deus e Pai em Cristo Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Se nós fôssemos colocar isso numa oração na qual nós nos dirigimos somente a Deus, nós poderíamos colocar mais ou menos nos seguintes termos: Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, dirijam-nos aos crentes tessalonicenses. Mas veja que Paulo não ora dessa maneira. Ele se dirige a eles e se dirige a Deus ao mesmo tempo. E nós vamos ver aqui que é tanto a expressão de um clamor, como é também a manifestação de um desejo para a vida daqueles irmãos. Então, irmãos, em primeiro lugar, a quem é dirigida essa oração? A primeira frase do verso 11 diz: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor. Então, a oração é dirigida a Deus e a Jesus. Ele chama Deus de Pai e ele chama Jesus de Senhor. Deus e Pai, Deus como Pai, digamos, é uma abordagem mais relacional. É uma forma de apresentar a primeira pessoa da Trindade como alguém da família. Jesus como Senhor, diria que é uma abordagem que apresenta mais o Senhor Jesus na condição de um governante, na condição de um rei. E nessa construção na qual Paulo colocou Deus Pai ao lado de Senhor Jesus, essa maneira como ele elaborou essa frase, coloca ambos em posição de igualdade. Então, Deus Pai, Senhor Jesus, ambos são iguais. Ambos são iguais em poder, ambos são iguais em glória, ambos são iguais em divindade. Já o pronome nosso, veja que aparece 2 vezes aqui no versículo 11, nosso Deus e nosso Senhor. Esse pronome, irmãos, ele descreve o relacionamento pessoal que o povo de Deus tem com o Pai e com o Filho.
Então, ele não é apenas o Pai, ele é o nosso Pai. Jesus não é apenas o Senhor, ele é o nosso Senhor. Então, Deus é o nosso Pai porque ele nos gerou pela palavra da verdade, conforme diz Pedro. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João disse isso no capítulo 1. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. E o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, ele assentou-se à destra de Deus e hoje está governando o mundo. Ele é Senhor, mas ele também é o nosso Senhor. Agora, irmãos, tem duas curiosidades gramaticais nesse texto, tá? Eu espero não cansar vocês com aspectos técnicos, mas toda vez que aparece alguma coisa que eleva uma verdade teológica, a gente precisa parar e olhar. A primeira curiosidade é esse pronome mesmo. Note aí. O nosso mesmo. Esse pronome mesmo está no singular. Você está notando isso? Não está mesmos, está mesmo. Está no singular. Esse pronome aqui, ele poderia substituir o ele. Agora eu pergunto para vocês, seria uma construção gramatical correta colocar o pronome ele para se referir ao pai e o filho? Vocês entendem aqui qual é a questão? Então, por exemplo, vamos ler o texto e substituir o mesmo por ele. Então, ora, ele, Deus Pai e Jesus, nosso Senhor. Então, se você estivesse fazendo uma redação de língua portuguesa na escola, e você colocasse o pronome ele no singular para descrever duas pessoas, o que é que o professor ia fazer? Ia dar um zero, ia dar um X, né? Diz que hoje é proibido, a pedagogia moderna proíbe dar um X, né? Eu amava dar um X com caneta vermelha, era maravilhoso. Era a nossa depuração emocional, corrigindo as provas dos alunos. Mas hoje está muito chato, né? Então, Paulo colocou propositalmente um pronome no singular para descrever duas pessoas. Então, gramaticalmente parece estranho. A mesma coisa ele fez com o verbo. Veja o verbo aí. Dirijam-nos. Esse verbo dirijam-nos está no plural aqui na língua portuguesa, não está? Mas na língua grega, ele está no singular. E depois que eu descobri isso, estudando esse texto, eu fiquei com muita raiva dos nossos editores, né, que traduziram a Bíblia para o português. Por que que eles não deixaram no singular? Eles teriam errado a gramática, mas teriam acertado na teologia. Então, ele, na língua original, irmãos, está assim: Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirija o caminho até vós. Então, novamente, se você colocasse isso numa redação, você levaria um X, está errado. Se você tem duas pessoas, tem que colocar o verbo no plural. Mas Paulo colocou no singular. Então, a pergunta é, por que ele fez isso? Por que ele colocou um pronome no singular para se referir a duas pessoas? Por que ele colocou um verbo no plural com um sujeito com duas pessoas? A resposta é simples. Ele quer ressaltar que pai e filho são um. Esse é o ponto. Então, ele erra a gramática por uma razão teológica. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está sustentando aparentes erros gramaticais para dizer que Pai, Filho e Espírito Santo, que não está contido aqui, mas está em outros versículos, são apenas uma pessoa. Então, isso indica o quê, irmãos? Que você pode endereçar as suas orações ao Pai, que o Filho está incluído. Você pode endereçar as suas orações ao Filho, que o Pai está incluído. Ou você pode endereçar as suas orações a Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão incluídos. Então é por isso que Paulo faz questão de sustentar a construção dessa maneira. Então ele está mostrando como nós nos relacionamos com Deus em oração. Então é ao Pai e ao Filho que ele se dirige. Agora, vamos ver o que ele pede. Em primeiro lugar, o que ele pede aí? Segunda parte do verso 11, ele pede o seguinte: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Irmãos, o verbo dirigir tem a ideia de traçar um caminho reto, de ter um caminho direto, purificado, no qual não há obstáculos. Então, esse é o sentido do verbo aqui.
E a pergunta é, por que Paulo está pedindo um caminho sem obstáculos? Porque no capítulo 2, versículo 18, quem acompanhou as mensagens anteriores vai se lembrar, ele disse que planejou ir até Tessalônica, mas houve uma barreira no caminho. Olha aí comigo, capítulo 2, versículo 18, ele fala assim: por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então é por isso que agora ele está orando, para que Deus dê um caminho reto, para que Deus dê um caminho sem impedimentos, para que Deus dê um caminho sem oposição. No final das contas, irmãos, ele está orando para que Deus frustre os desígnios de Satanás, porque o inimigo havia se entrincheirado no caminho até Tessalônica. Então ele está orando para que o poder incapacitante do inimigo seja vencido pelo poder de Deus. É isso que ele está orando. Só um parêntese aqui, se tornou muito comum nas igrejas evangélicas hoje, orações dirigidas a Satanás. Vocês já viram isso? Pessoas que estão orando para Satanás. Você não vai entrar aqui. Nós vamos pisar na tua cabeça. E começa a falar com coisa ruim e vai se referindo a ele. Veja que isso não existe base bíblica. Paulo está orando ao Senhor. E é o Senhor que iria tratar diretamente com o inimigo das nossas almas. Então esse é o princípio que Paulo está evocando aqui para a gente. Agora, irmãos, por que Paulo gostaria de reencontrar esses irmãos? Porque Paulo gostaria que todos os obstáculos fossem removidos e ele finalmente chegasse até aquela igreja. Versículo 10 responde: orando noite e dia, com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então esses irmãos eram crentes verdadeiros, eles eram piedosos, mas eles não eram perfeitos. Eles tinham certos equívocos nas crenças deles que precisavam ser corrigidos. Então Paulo diz, eu quero ir até vocês para que a fé de vocês seja amadurecida, para que vocês cresçam no conhecimento de Deus, para que a fé seja desenvolvida, ela se torne robusta. Então vocês estão vendo aqui que o interesse de Paulo não é um interesse trivial. Ele não queria só lá para bater um papo, ele não queria lá só para comer um churrasco, ele não queria só ir lá porque ele estava com saudades, eram pessoas agradáveis. Ele queria estar com aquelas pessoas por motivos celestiais. Eles tinham propósitos eternos. Você não acha que isso aqui é uma boa tônica, é um bom caminho sobre como você estabelece as suas amizades? Então imagina você se reunindo com pessoas, você conversando com seus irmãos com esse objetivo, um ministrando a fé do outro, um procurando reparar as deficiências da fé do outro. Esse era o interesse do apóstolo Paulo. E é por isso que ele ora. Eu oro a Deus Pai, Senhor Jesus Cristo, para que todos os obstáculos sejam removidos e eu possa finalmente chegar e reparar os erros da fé de vocês. Segundo lugar, ele ora pelo quê? Ele ora por expansão do amor. É isso que está no verso 12. Ele diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Notem aqui, meus irmãos, ele não ora para que esses crentes amem mais. Ele ora para que o Senhor faça crescer o amor deles. Em outras palavras, é Deus quem faz esse tipo de amor transbordar. Esse amor que Paulo está falando aqui, ele não tem como ser fabricado pelo homem. Ele não tem como ser autocriado, autogerado. Algumas pessoas que são mais insensíveis, elas estão com uma dessas tendências, né? São um dos modismos que vão aparecendo nos nossos tempos. Eu vou fazer um treinamento de empatia. E vai lá, se isola num hotel, não sei aonde, num resort, né? E fica lá nas suas jacuzzis, né? Fazendo treinamento. Como ser uma pessoa mais empática. Não tem como você gerar isso. Aqui é uma obra espiritual. Paulo está dizendo que nós somos, por natureza, vazios desse tipo de amor que ele está falando aqui. É Deus quem vem e nos enche dele.
Aliás, a palavra amor aqui é a palavra ágape. E esse vocábulo no Novo Testamento, ele descreve o mais forte, o mais alto, o mais sublime, o mais puro, o mais nobre amor. Daquele tipo que se sacrifica a si mesmo em prol das necessidades dos outros. No capítulo 1, versículo 3, irmãos, Paulo reconhece que esses irmãos se amavam. Quem acompanhou lembra que nós falamos isso. Ele elogia o amor abnegado desses irmãos. Está lá no capítulo 1, versículo 3. No entanto, ele está orando para que Deus faça esse amor que já havia no coração deles prosperar, expandir, crescer. Agora, esse amor deveria crescer em que direção? E ele aponta duas direções aqui. A primeira, ele diz, no amor de uns para com os outros. E uns para com os outros refere-se a quem? Refere-se aos irmãos da fé. Refere-se à igreja do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 13, versículo 34, o Senhor Jesus falou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então ele diz, eu oro para que entre vocês esse amor se expanda. Irmãos, esse pedido aqui não é um pedido à toa. Eles estavam em perseguição. E perseguição normalmente enfraquece o amor. Não sei quantos de vocês gostam de ver filmes e séries pós-apocalípticas. Eu gosto. Eu gosto não tanto por causa dos zumbis, dos alienígenas, né, do que acontece, que destrói o mundo e fica só aquele povinho ali vivendo. Não é tanto por causa disso. O ponto que me chama a atenção é o modo como as pessoas vivem no mundo pós-apocalíptico. Normalmente as pessoas se tornam egocêntricas, cruéis e indiferentes uns para com os outros. Eles matam, às vezes, uma pessoa por um pedaço de pão. Tem um bom ditado baiano que diz, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Meu angu, meu pirão, sei lá, vem primeiro. Essas obras de ficção, irmãos, de alguma maneira, elas imitam a vida real. A perseguição, a carestia, o medo de morrer, parece que tem o poder de suscitar no coração humano o que ele tem de pior. Então é por isso que Paulo ora para que o amor deles expanda. Paulo não queria que eles reagissem à perseguição se encastelando no egoísmo. Ele não queria que a força da provação, daquela oposição, assassinato, açoites, crentes sendo levados para prisões, sendo multados, ele não queria que a força de toda aquela provação os tornasse excessivamente egoístas. E eles passassem apenas a olhar para suas próprias necessidades e não ministrassem mais uns para os outros. Então é por isso que ele diz, eu oro para que o amor de vocês transborde. Eu oro para que o amor de vocês cresça. Eu oro para que a perseguição não mate a plantinha do amor que foi gerada pelo Espírito Santo, mas que Deus faça esse amor crescer, que mesmo no meio da provação e da carestia, vocês sejam capazes de atos profundos de nobreza e de cuidado de uns para com os outros. Então esse amor deveria se expandir em direção aos irmãos. Mas, mais do que isso, ele fala também não só dos irmãos, ele acrescenta, e para com todos. Aqui complica um pouco. Todos, ele se refere a quem? Aos descrentes. Incluía, inclusive, os perseguidores deles. Vocês lembram de Mateus 5,44? O Senhor Jesus dizendo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, Paulo está pegando o ágape aqui, irmãos, e esticando até o seu último limite. É diferente a leitura desse texto, nós que estamos aqui vivendo em relativa tranquilidade, e aquelas pessoas que estavam convivendo com seus próprios assassínios, entre os seus assassínios. Então é por isso que ele ora. Eu oro para que o amor de Deus expanda dentro de vocês. Que vocês sejam capazes de amar todas as pessoas da igreja, mas vocês também sejam capazes de amar os perseguidores, os caluniadores, aqueles que estão procurando destruir vocês. E a última frase do verso 12, ele fala assim, como também nós
para convosco. Essa frase aqui, irmãos, é uma espécie de um lembrete. É como se Paulo estivesse dizendo que ele e Silas viveram daquela maneira entre eles. Eles eram uma espécie de exemplo de amor abnegado. Então eles abandonaram a tranquilidade da igreja de Antioquia e saíram pregando o evangelho pelo mundo onde Cristo era desconhecido. E a pergunta é, por que Paulo se arriscou tanto? Porque Paulo não ficou na tranquilidade da igreja de Antioquia, sendo pastor dela, numa igreja maravilhosa, porque ele abandonou o conforto daquela comunidade e saiu por esse mundo afora, pregando o evangelho, sendo açoitado, perseguido e sofrendo tentativa de assassinato. Por que ele fez isso? Ele fez isso por amor. Porque ele foi para Tessalônica, porque ele suportou a oposição dos judeus, porque ele aceitou se colocar numa posição de risco de vida. Ele fez isso por amor. Então ele está dizendo, esse foi o nosso procedimento. Essa foi a nossa marca. Deus fez o amor dele transbordar no nosso coração. O amor pela igreja e o amor pelos perdidos também. Então Paulo está dizendo, eu amei vocês antes de vocês se converterem. E eu amo vocês agora que são os meus irmãos em Cristo Jesus. E ele está dizendo, vocês devem viver da mesma forma. Os missionários transculturais, meus irmãos, eles, especialmente aqueles do tipo desbravadores, que entram naqueles lugares inóspitos onde Cristo nunca foi pregado, às vezes nem a civilização como conhecemos tem direito. Esses homens e mulheres, eles recebem uma dose a mais desse amor. É algo incrível de você ver. Se você pegar biografias de grandes missionários, missionárias, você vai ver esse tipo de amor transbordando. Você vai ver pessoas que estão dispostas a arriscar, a perder tudo, a perder a própria vida, às vezes sacrificando o risco de viver numa vida tranquila, às vezes até a família da pessoa submetida a diversos vilipêndios. E por que essas pessoas se submetem a isso? Porque Deus faz o amor transbordar. Então esse é o segundo pedido de Paulo. O primeiro foi para visitá-los e reparar as deficiências da fé. O segundo foi para que eles amassem, para que Deus, na verdade, fizesse o amor crescer, expandindo para eles, para os descrentes, como eles haviam feito entre eles. O terceiro pedido está no verso 13. Eu chamei de esperança santificadora. Então veja comigo aqui o porquê nós enumeramos esse versículo dessa maneira. Verso 13 ele fala assim, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. O afim chama para finalidade, objetivo, propósito, então é como se isso tivesse ligado ao verso 12. Quando ele fala aqui do coração, irmãos, vocês sabem que a Bíblia apresenta o coração como sendo a fonte de tudo. O coração é o lugar da decisão, é o lugar do motivo, é o ambiente dos sentimentos. Então, quando ele diz assim, um coração confirmado, ele quer dizer um eu interior forte, estável, firme durante as provações. Ele está falando, portanto, que os processos da nossa alma, os processos que ocorrem dentro de nós, eles devem ser fortalecidos na santidade. É isso que ele está dizendo. Ele está falando de um caráter marcado pela pureza de vida. É isso que significa ser confirmado em santidade. Significa você desenvolver uma resistência, uma robustez interior, na qual você está comprometido a ter atos de santidade diante do Senhor. Então, para você entender bem o que ele está dizendo aqui, é necessário você compreender a relação do verso 12 com o 13. Porque o 13 é o resultado do 12. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se o amor de vocês expandir, qual vai ser o resultado? O coração de vocês vai ser fortalecido na santidade. Então, amor produz santidade. Isso é uma coisa muito óbvia. A Bíblia fala que o amor, ágape, ele é altruísta. A luxúria, por exemplo, ela é tremendamente egoísta. Então, o ágape é o oposto da luxúria. O ágape, na Sagrada Escritura, ele mata, ele sufoca a luxúria. O amor ágape, diz a Bíblia, ele é humilde,
E o oposto da humildade é orgulho. Então isso significa que se o amor ágape está crescendo no meu coração, o meu orgulho vai sendo cada vez mais sacrificado. Então o ponto aqui, irmãos, é dizer o seguinte, que quem ama a Deus, quem está crescendo no amor de Deus, jamais irá cair naqueles pecados que gratificam a carne. Porque quanto mais você ama, mais santo você se torna. Então esse é o ponto do apóstolo Paulo. Ele está ligando o amor à santidade. E é por isso que ele mostra que você precisa expandir em amor. Se você expandir em amor, o seu coração vai ser confirmado na santidade. Você vai ter postura santa, você vai ter pureza interior, você vai ter uma vida marcada por atos de santificação. Ele acrescenta mais uma frase importante, que é quase sinônima, mas tem uma diferença. Ele fala assim: isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai. O que significa ser isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai? Significa você ter uma vida sem qualquer condenação aos olhos de Deus. É isso que significa. É o mesmo que ser confirmado em santidade, só que ele está colocando em outras palavras. Só que há um destaque aqui no versículo. Ele está mostrando nesse ponto, irmãos, que uma pessoa que vem sendo confirmada em santidade, ela possui um profundo senso de que ela está na presença de Deus. Você entende isso? Uma pessoa que vem sendo purificada, uma pessoa que vem crescendo em pureza, ela passa por essa estrada, ela possui um senso permanente de que Deus está ali, que ela está na presença do Senhor, que os olhos de Deus estão em todo lugar, a contemplar os bons e maus. Deus está me vendo, Deus está me contemplando, Deus não está assistindo apenas às minhas ações, às minhas palavras, Deus está olhando os meus pensamentos, Deus está averiguando os motivos do meu coração. Então ele diz que a santidade produz isso, esse senso de que você está na presença do Senhor. Agora veja que coisa interessante, o que ele fala aqui, irmãos. Essa ideia de estar isento de culpa na presença de Deus, ele quer mostrar também que uma pessoa que vem sendo santificada, ela antes de se preocupar com o que os outros pensam, ela se preocupa como Deus a vê. Isso é uma coisa muito importante. Sabia disso? Porque olha, em alguns momentos da sua vida, você vai estar isento de culpas aos olhos das pessoas. Mas você vai estar cheio de culpa aos olhos de Deus. O contrário também pode acontecer. Em alguns momentos você pode estar aos olhos das pessoas cheio de culpa. Mas aos olhos de Deus, você é inocente. É por isso que uma pessoa santificada, ela passa por essa experiência do senso da presença de Deus. O senso da presença de Deus a organiza por dentro. Deus está me vendo, Deus está me medindo, Deus está considerando meus pensamentos, Deus está avaliando os meus posicionamentos, as minhas intenções, e eu quero ser isento de culpa aos olhos dele. Se para ser isento de culpa aos olhos dele significa que eu preciso me tornar cheio de culpa aos olhos do mundo, eu prefiro ser reprovado pelas pessoas. Eu prefiro que Deus seja grande e as pessoas sejam pequenas. Então, esses processos, irmãos, eles acontecem no coração de quem está sendo confirmado na santidade. Lembre-se disso, isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Ele termina o versículo olhando para o futuro, falando assim: isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que poderia ser entendido, na vinda do Senhor Jesus, na qual todos os santos serão reunidos. Esse é o sentido da passagem. Então, quando ele coloca, irmãos, a ideia de você estar sem culpa na presença de Deus no dia de Cristo, ele está apontando para um julgamento. E eu não sei se você sabia, mas todo crente vai passar por um julgamento. Esse julgamento, ele é detalhado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. Queria que você olhasse comigo lá, por favor. Nós vamos aqui tentar rapidamente
fazer algumas considerações sobre esse julgamento e colocá-lo também no devido lugar, porque algumas pessoas confundem esse julgamento aqui com o juízo final, e não é. São dois eventos diferentes. Então, eu estou lendo 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele fala assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ele chama esse lugar, ou esse momento histórico, de tribunal de Cristo. A palavra tribunal aqui é bema. Bema, na língua grega, era o lugar da recompensa. Quando os atletas terminavam os jogos, eles compareciam ao bema para receber as suas premiações. Então aqui não é um julgamento para condenação. O julgamento para condenação, ele é retratado em Apocalipse capítulo 20. Lá está escrito que os livros serão abertos e cada um será julgado conforme as suas obras. E naquele dia só haverá condenação, não haverá salvação. Aqui é o julgamento do povo de Cristo, aqui é o julgamento dos membros da igreja do Senhor. E nesse dia, as nossas obras vão ser avaliadas. Aquilo que nós fizemos com o nosso corpo será considerado. Como nós vivemos, se nós realizamos tudo para a glória de Deus, se nós fomos bons mordomos do nosso próprio corpo para a glória do Senhor. O ponto aqui, irmão, se fosse juntar isso aqui com o texto de Tessalonicenses, seria mais ou menos isso. Paulo está dizendo o seguinte: se eu sei que no futuro próximo a minha vida vai estar sob o escrutínio de Cristo, se eu sei que cada pensamento, intenção, cada atitude será julgada pelo Senhor Jesus, eu vou me esforçar para não ser reprovado naquele dia. Eu não quero ser chamado de servo infiel. Eu não quero que Cristo olhe para mim e diga assim: você não viveu para a minha glória, você não viveu para o meu louvor, você não me buscou como o primeiro valor da sua vida, você não buscou o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Eu não quero receber esse tipo de reprovação do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o ponto que Paulo quer ressaltar para esses irmãos. E é por isso, irmãos, que eu chamei de esperança santificadora. Porque esperança na Bíblia se refere à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas esse evento futuro me santifica no presente. Ele ordena o modo como eu vivo. Eu sei que Jesus Cristo está prestes a voltar. Eu sei que nada poderá me separar do amor dele. Eu sei que nesse dia eu não vou ser condenado. Mas eu sei que eu posso ser reprovado como servo. E eu não quero ser isso. Eu não quero estar nessa condição, nem nessa posição. Então, irmãos, essa aqui é a exposição do texto. É um texto fácil, não é? É um texto fácil, é um texto narrativo, não tem grandes questões teológicas envolvidas. E eu quero trazer para os irmãos algumas lições. Acho que 25 no máximo aqui, tá? Separem. É muito difícil esse trabalho, tá? É um grande trabalho na semana, não só você fazer a interpretação e a construção do sermão, mas o grande trabalho, irmãos, é o que falar no final. É o que falar no final, né? O que eu coloco, o que eu tiro. Eu fico com vontade de colocar tudo. Eu vou terminar meia-noite, os irmãos vão dormir. E se alguém cair e morrer, eu não sou que nem o apóstolo Paulo que ressuscita, né? O cara que dormiu lá na hora da pregação e morreu. Então, a gente sempre fica nessa luta. Mas, irmãos, esse parágrafo aqui, dentre tantas coisas, ele traça a identidade de um verdadeiro cristão. Nós vemos um verdadeiro cristão aqui. Qual é a essência de um verdadeiro cristão? Primeiro, ele tem Deus como Pai e Jesus como Senhor. Se você tem Deus como Pai, significa que você nasceu de novo. Se você tem Jesus como Senhor, significa que Ele é o governante da sua vida e que você vive uma vida de submissão a Ele. Um cristão verdadeiro é alguém que está crescendo na fé. É alguém cujas deficiências da fé estão sendo reparadas. Um cristão verdadeiro é aquele que está crescendo em amor, que ama a Deus, ama a Cristo, ama a igreja de Cristo, ama os perdidos, se preocupa com os perdidos, ora pelos seus perseguidores. Isso é um cristão.
Um cristão é alguém que é impactado pelo pensamento de que em breve Jesus voltará. Então esse pensamento está modelando a sua mente, esse pensamento está afetando o seu presente, suas escolhas, seu modo de viver. Então essa é a descrição de um verdadeiro cristão. E a pergunta que fica para nós nessa noite é: você se encaixa nessa descrição? Você está aqui? Essa é a descrição bíblica. Há milhares de pessoas, irmãos, que estão congregando nas igrejas evangélicas todos os domingos, e elas não cabem aqui. Elas acreditam que, pelo fato de terem vindo à frente, levantado a mão, terem sido batizadas, participado de alguma cerimônia cristã, pelo fato de se absterem de pecados grosseiros, essas pessoas são de Deus, mas elas não se encaixam nessa descrição. Então, se você não se encaixa aqui, hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é o dia de você se curvar diante de Jesus. É o dia de você crer nele. É o dia de você assumir uma vida cristã de fato. Senhor, eu te recebo como Pai, eu tomo Jesus como meu Senhor, eu quero viver para a Tua glória, eu creio no Teu sacrifício como um pagamento pelos meus pecados, eu vou viver para o Senhor, eu quero crescer em amor, eu quero que a minha fé se desenvolva, eu vou me envolver, amar a igreja de Cristo, me preocupar com os perdidos. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Segundo lugar, irmãos, Deus quer que você cresça na fé. Deus quer que você ande pela fé. Deus quer que você viva pela fé. Lembra que esse era o anseio de Paulo para estar com esses crentes. Que eles crescessem na fé. Que os danos, aqueles reparos que a fé deles era carente, fossem realizados. E, irmãos, é triste afirmar, mas esse é um ponto no qual nós falhamos grosseiramente. De modo geral, nós andamos mais pela vista do que caminhamos pela fé. Comumente, nossos julgamentos são com base nas nossas intuições, nas circunstâncias, nos nossos sentimentos. Nós nos esquivamos de tomar decisões a partir da verdade revelada, a partir da palavra do Senhor. Nós tomamos muito mais decisões centradas em nós mesmos. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé também não é algo místico, do tipo, você precisa acreditar. Mas como assim? Não, acredita, irmão, acredita, vai dar certo. Mas como você sabe? Eu não sei, acredita que vai dar. Como é isso? Tem gente que é assim, como se a força emocional fosse fazer a roda da história girar e as coisas acontecerem para você. E as pregações, os sermonetes de autoajuda que são pregados nas igrejas hoje, infelizmente, acabam reforçando isso. Então você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que tomar posse, essas tolices todas. Se você quer crescer na fé, em primeiro lugar, expanda o seu conhecimento da palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Isso foi verdade com respeito à sua conversão e é verdade hoje com respeito à sua caminhada cristã. Então, em palavras simples, se você quer crescer na fé, se debruce sobre a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. Olhe para si mesmo hoje e responda: o meu conhecimento a respeito das Escrituras, ano passado, era bem inferior do que eu tenho hoje. Eu conheço mais da palavra, eu amadureci o meu conhecimento da Escritura, eu expandi o meu conhecimento a respeito das verdades de Deus. Irmãos, à medida em que a verdade da palavra de Deus vai ocupando a nossa mente, o Espírito Santo começa a renovar os nossos pensamentos. E o resultado é que as nossas ações vão sendo acomodadas aos padrões da Escritura. Deixa-me dar um exemplo. Imagina que eu estou começando a minha vida cristã hoje e eu começo a ler a Bíblia. Estou começando a ir para a igreja, comecei a ler a Bíblia e desde cedo, lá no livro de Gênesis, eu aprendo que é necessário um sacrifício, um derramamento de sangue para que haja perdão de pecados. Eu vejo isso lá em Gênesis 3, quando Deus mata um animal para cobrir
a vergonha de Adão e Eva. Aí eu continuo lendo a Bíblia, depois eu vejo que isso também aconteceu no caso que Abraão foi chamado para sacrificar o seu filho. Deus aceitou o sacrifício de um animal no lugar do filho dele. Eu vejo isso depois na 10ª praga, quando o sangue do cordeiro derramado protegeu os filhos dos hebreus da morte. Eu vejo isso depois estabelecido nas instituições de sacrifício, nos institutos de Moisés no Antigo Testamento. E eu chego no Novo Testamento, eu descubro que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que ele se ofereceu como um sacrifício ao Pai no lugar de pecadores. Eu vou aprendendo isso, colocando essas verdades na mente. O que vai acontecer comigo? A minha mente vai mudar. Sabe qual é a primeira conclusão que eu vou chegar? Eu não posso me salvar. Eu não posso reformar a mim mesmo. Se eu quero ser salvo, eu preciso tomar parte num sacrifício que foi feito lá no passado. E isso me conduz a Cristo, isso me leva a crer nele, isso me leva a querer conhecê-lo. E uma vez que eu fui salvo por um sacrifício que ele fez no meu lugar, gratuito para mim, mas profundamente sofrido para ele, eu vou viver uma vida de gratidão, eu vou viver uma vida de louvor, eu vou viver uma vida comprometida com ele. Então, irmãos, isso é a fé madura. Então, se você quer crescer na fé, você precisa ler a Bíblia. As verdades bíblicas de cada verso da Escritura, na forma de mandamentos, princípios, promessas, são a janela para contemplar a pessoa de Deus e amadurecer em confiança nele. Isso é fé madura. Existem sinais de uma fé crescente. O primeiro eu já falei, é o conhecimento da palavra. O segundo é mais confiança em Deus. Sabe aquela promessa lá de Hebreus 13:5? Nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Essa promessa, ela simplesmente se torna real no seu coração. Você crê nela de todo o seu coração e você vive a vida de fato crendo nisso. O terceiro sinal, você tem mais confiança na soberania de Deus. Você sabe que por detrás de cada acontecimento desse mundo, bom ou ruim, os propósitos eternos de Deus estão se desdobrando. Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso de todo o seu coração e você descansa o seu coração em tempos de tribulação por causa dessa verdade. Um outro sinal de fé madura é obediência. Você vive uma vida comprometida com os padrões de Deus, você busca adequar a sua vida àquilo que a Bíblia requer de você. Um outro sinal de fé madura é a alegria nas provações. Você sabe que cada uma delas são meios de aperfeiçoamento espiritual. Então Deus deseja que você cresça na fé. Deus deseja que você assuma uma fé madura. É para isso que existe o Evangelho, é para isso que existe a Igreja de Deus, é para isso que existe a palavra do Senhor, a comunhão dos santos, para que a sua fé cresça. Mas também, irmãos, Deus quer fazer o amor dele crescer em você. Nós tentamos deixar isso bem claro. Não é um amor que você fabrica. A base do nosso amor é o amor de Deus, 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Então o ponto é, como eu aprendo a amar os meus irmãos? Como eu aprendo a amar os meus opositores? Como eu aprendo a amar aquelas pessoas que me causaram ou estão causando dano? Então Paulo indicou o caminho. Crescer no conhecimento da Escritura e orar. Orar. Então você vai pegar essa oração de Paulo aqui, você vai fazer dela a sua oração. Senhor, me faz crescer em amor. Me faz crescer em amor pelos meus irmãos. Há certos irmãos, Senhor, os quais eu não amo. Tem alguns que eu nem gosto deles, tem outros que eu até evitaria. Eu quero crescer no amor por eles. Eu quero crescer no amor pelos perdidos. Eu quero crescer no amor por aqueles que estão me causando dano. Irmãos, quando nós crescemos no amor de Deus, nós amamos quem Deus ama e nós amamos como Deus ama. Deus ama a igreja, logo eu também amo a igreja. Deus ama os perdidos, eu também amo os perdidos. Mas do outro lado,
quando nós não amamos a Deus, ou quando o nosso amor por Deus enfraquece, os motivos egoístas começam a prevalecer em nossa vida. Aí sabe o que acontece? Você fica mais autocentrado, você fica mais ciumento, você fica mais arrogante, você fica mais explosivo, você fica mais rancoroso, você fica mais ressentivo, você fica mais lascivo. E sabe por que isso está acontecendo? Porque você está amando aquilo que Deus aborrece. Então, quando você ama o que Deus aborrece, você se torna mais parecido com o mundo. Então, acho que o ponto aqui, irmãos, aquela musiquinha que as crianças aprendem desde cedo na igreja, ela serviria para sintetizar todo o espírito da pregação. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Olha que maravilha. Assim, né? Dá para ser até o título da mensagem, né? Vou até colocar no canal. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Então esse é o caminho. Se você crescer em amor, você vai se preocupar menos com o seu conforto e com as suas realizações pessoais. Se você crescer em amor, você vai se dedicar mais aos outros, você vai se ocupar mais da necessidade das pessoas. Se você crescer em amor, você vai fazer mais doação sacrificial, livre, uma doação não ressentida. Às vezes, no aconselhamento pastoral, eu percebo que há certas pessoas que elas são capazes até de fazer doações de si mesmas, elas até se sacrificam em prol dos outros, mas elas fazem isso de uma forma ressentida. Elas fazem isso porque é o jeito, não tem outra pessoa para fazer, então tem que ser eu mesmo. Então, quando o seu coração transborda de amor, o ressentimento vai embora. Você se ocupa mais das necessidades das pessoas, especialmente as necessidades da alma. Antes de você olhar para qualquer tipo de problema emocional, qualquer problema físico, você está preocupado com a condição da alma daquela pessoa. Ela já encontrou Jesus, ela já conheceu Jesus, ela já conheceu a salvação. Você vai ter menos amargura na alma, você vai ter mais compaixão. Então, irmãos, não vamos descansar até que Deus faça o amor dele crescer em nosso coração. Faça disso a sua oração. Faça disso a sua petição. E para terminar, santidade e segunda vinda andam juntos. Uma das formas de você crescer em santidade é considerar a segunda vinda de Cristo. 1 João 3,3, vamos até lá? Veja que o autor destaca esse ponto de uma forma maravilhosa. 1 João 3,3. Olha que versículo maravilhoso, é um dos versículos que eu amo no Novo Testamento. 1 João 3,3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então ele fala aqui de uma esperança que purifica. Que esperança é essa, irmãos, que nos purifica do pecado? Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança. Então ele está dizendo, Jesus vai se manifestar. E no dia que Jesus se manifestar, nós vamos ser semelhantes a ele. Isto é, a imortalidade vai tomar o lugar da mortalidade. A santidade completa vai tomar lugar do nosso corpo impuro. Nós vamos um dia ser tomados, reconhecidos nesse mundo como autênticos filhos de Deus. E ele está falando, quem mantém essa esperança viva se purifica hoje. Então aqui, irmãos, tem um caminho para a sua santificação. Leve em conta mais essa verdade, encha o seu coração com essa verdade. Jesus vai voltar, memorize versículos que falam sobre isso, ore a respeito disso, leia as passagens bíblicas que tratam a respeito dessa questão, mantenha essa lâmpada acesa dentro de você todos os dias. Jesus vai voltar, e eu quero ser aprovado por ele. Pegue essa luz da segunda vinda de Cristo e jogue ela contra a escuridão das suas tentações. Coloque luz nelas.
Eu não quero que o Senhor me encontre assim na sua segunda vinda. Eu não quero que Ele me encontre com esses pensamentos. Eu não quero que Ele me veja com essas posturas. Eu quero que Ele me encontre santo. Eu quero que Ele me encontre como alguém consagrado na presença dEle. Então pegue a luz da segunda vinda de Cristo e lance nos cantos mais obscuros da sua alma e você vai ser santificado. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele, irmãos, ocupe todos os espaços da nossa alma, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por hoje nos permitir considerar esse texto. Um texto simples, mas que tem tanta informação maravilhosa. E nós te agradecemos porque podemos conhecer um pouco mais do Senhor nesse texto revelado. Deus, e essa noite, nós pedimos que o Senhor nos faça crescer na fé. Que o Senhor repare todas as deficiências da nossa crença. Que nós cresçamos em confiança, amor, devoção, alegria. Que o teu amor transborde no nosso coração, se expanda em nós, para a igreja, para os perdidos, para aqueles que causam sofrimento à nossa vida. E nós pedimos, Senhor, que essa lâmpada, essa luz da segunda vinda de Cristo, venha lançar luz sobre o nosso coração. Venha nos ajudar nos momentos de conflito. Venha nos orientar na hora da tentação. Que seja ela, Senhor, a força que nos vai manter confirmados na Tua santidade. Nós pedimos isso para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.